Bom, retomando então a resolução, começando pelo R8 agora, já adiantei e fiz até o gráfico ali na lousa. Ele fala assim, movimento retilíneo e uniforme de dois automóveis, que ele está chamando de Q e P, foi registrado em um único sistema de eixos cartesianos por meio dos gráficos de suas posições em função do tempo, como está mostrando aqui a figura. E aí ele pergunta no item A, determine a velocidade escalar e a função horária do espaço de cada um dos veículos. Esse exercício ele é praticamente igual ao R6 que a gente resolveu no vídeo anterior. Só que tem uma diferença, no R6 ele me deu os valores numéricos. No R8 ele está me dando um gráfico. Então através do gráfico eu tenho que tirar esses valores que estão ali. Eu preciso de dois pontos de informações. Então vamos começar a resolver o item A. Então, para achar a primeira velocidade ou a equação horária, eu vou analisar separadamente cada um deles. Vou começar pelo Q. Então, movimento de Q, ou chamar de corpo Q. E aí eu vou pegar dois pontos que eu tenho no gráfico. Então, primeiro ponto que eu tenho, lembrando, um de espaço e um dado de tempo. Se eu olhar aqui, eu estou vendo esse ponto, que é 20 de espaço e 0, que é 0 de tempo. Então, o primeiro ponto que eu tenho, que está aqui, 20 metros para o tempo de 0 segundos. E depois, esse carrinho, ele vai para esse ponto, que é 30 de espaço, 30 metros, e o tempo foi de 2 segundos. Pronto, consegui os dois pontos que eu preciso. E agora com os dois pontos eu acho a velocidade e depois eu encontro a equação horária. Começando pela velocidade. A velocidade do carrinho Q é igual a ΔS por ΔT. Onde o ΔS vai ser espaço final, que é o 30, menos o inicial, que foi o 20, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial. E aí faz a subtração, 10 dividido por 2, isso é igual a 5 metros por segundo. Achei a velocidade do Q. Com a velocidade, a gente acha a equação. Então, pega o sorvete. E aí, eu sei que a velocidade vale 5. Já substitui aqui. Então, S é igual a SO mais 5 vezes T. Bom, para achar, eu também preciso fazer a substituição por um dos dois pontos que eu tenho do corpo Q. Lembra que eu disse, sempre pega ou de menor valor ou que tem zero, porque fazer conta com zero, você vai acabar multiplicando por zero, corta e fica mais fácil de resolver. Então eu vou pegar esse primeiro ponto aqui, que é 20 metros e 0 segundos. Faz a substituição. No lugar do espaço, coloco 20. Isso é igual a SO mais 5 vezes, olha o tempo, 0. Então, multiplicando isso daqui, vai sumir. Já achei a resposta. SO é igual a 20 metros. Bom, eu monto a equação, então, do móvel Q. Então, SQ é igual a SO, que é 20, mais a velocidade que eu achei aqui, 5 vezes T. Então essa é a equação horária do corpo Q. Lembrando que segue exatamente a formulinha. S é igual a SO mais V vezes o tempo, cada uma das variáveis. Vou fazer a mesma coisa agora para o corpo P. Então, faz aqui a divisão. E aí, corpo P. De novo, preciso pegar dois pontos. Então, aqui uma informação de espaço e uma informação de tempo. Primeiro ponto que eu tenho é esse daqui. Então, quando o espaço está valendo 8, o tempo valia 0. Aqui
aqui 8 metros e aqui 0 segundos. Próximo ponto. Aí depois ele veio para cá. Aqui o espaço vale 0. Está cruzando o eixo. E o tempo, 2 segundos. Com 2 pontos, eu consigo fazer as minhas equações. Então, para achar agora a velocidade do corpo P, é ΔS por ΔT. Onde ΔS vai ser espaço final, que é o 0, menos o espaço inicial onde ele começou, que foi o 8. Dividido pelo tempo final, que é o 2, menos o inicial, que foi o 0. Faz a subtração. 0 menos 8 vai dar negativo. Cuidado com esse negativo. Não some com ele. Menos 8. 2 menos 0 dá 2. Fazendo essa subtração, ficou menos 4 metros por segundo. Pode dar velocidade negativa? Pode. E significa que o corpo está voltando. Lembra disso? Então, o que eu tenho? O corpo Q está indo para frente, a 5 metros por segundo, e o corpo P está indo para trás, a 4 metros por segundo. Vou montar a equaçãozinha do sorvete. S é igual a SO mais V vezes T. Substitui o valor da velocidade. Então, S é igual a SO menos 4 vezes T. Cuidado que a velocidade é negativa. Então, substitui negativo também. E, novamente, a gente faz a substituição por um dos pontos onde esse carrinho passa. Quais são os pontos que eu tenho disponível? Esse e esse. Bom, os dois têm 0, então eu vou optar por aquele que está mais baixo. Então, 0 de espaço por 2 de tempo, 2 segundos. E aí vamos ver o que vai acontecer aqui na substituição. Então, no lugar do S, eu coloco 0, é igual a SO, menos 4 vezes 2. Multiplicando, 4 vezes 2 vai dar 8, sinal negativo. Quem está subtraindo vai para o outro lado somando. Então, S é igual a mais 8 metros. Como fica a equação desse corpo? SP é igual a espaço inicial, que é 8, positivo, menos a velocidade 4 vezes T. Então, essa é a equação horária dele. Respondemos o item A. Achamos a velocidade de cada um deles e achamos a equação horária de cada um deles também. Pergunta do item B. Qual era a distância entre os dois automóveis aos 6 segundos de movimento? Bom, eu preciso saber então aonde vai estar cada um deles em 6 segundos. Para isso, a gente acha aqui. Então, o tempo que eu quero é de 6 segundos. Para isso, onde vai estar cada um deles? E aí, montamos a equaçãozinha. Então, o SQ é igual a 20, estou copiando, mais 5 vezes T, aonde o tempo vale 6. Então, fica 20 mais 5 vezes 6. E aí, ficou 20 mais 30, 5 vezes 6, isso é igual a 50 metros. Então, o corpo Q, depois de 6 segundos, está na posição 50 metros. Já o corpo P, vamos ver a equação dele, 8 menos 4T. Eu quero, copiar aqui o 8, menos 4, eu quero no tempo de 6 segundos também, aonde que ele vai estar. Então, fica 8 menos 4 vezes 6, 24. E aí, aqui vai dar menos 16 metros. Então, um corpo vai estar em mais 50 e o outro vai estar em menos 16. Ele quer saber qual que é a distância entre eles. Então, distância. Aqui existe a seguinte informação. Eu tenho um marco 0, eu tenho um na posição 50 e o outro numa posição negativa, menos 16. Então, qual que é a distância entre eles? Vai ser a informação de 50
lembra que é sempre em módulo, certo? Mais esses 16 que estão aqui, porque eu tenho que pegar tudo. Então, 16 em módulo também. E aí, somando os dois, a distância vai ser igual a 66 metros. Essa é a distância entre eles, exatamente no tempo de 6 segundos. E aí o exercício R8 resolvido. Bom, vamos para o próximo. O R9, ele fala que um maquinista conduzia um trem que tem o tamanho de 450 metros. Então vamos fazer o desenho R9. Então faz aqui o trenzinho. E eu sei que esse trem tem o tamanho de 450 metros. Então a informação que ele deu pra gente. E de comprimento e que se movimenta com velocidade constante sobre um trecho com trilhos retilíneos e paralelos. Por curiosidade, esse maquinista ele quis descobrir o comprimento de um túnel na qual esse trem vai passar. Para calcular esse valor, ele mediu o intervalo de tempo que o trem demorou para atravessar completamente o túnel. Então, aqui vai passar por um túnel. E ele quer saber exatamente qual que é o tamanho do túnel. Então, vou chamar de ΔS do túnel, ΔST. E fala que durante todo o experimento do trem passar pelo túnel e sair dele, isso demorou um tempo de 25 segundos. E que o valor dele se manteve constante de velocidade o tempo todo, onde a velocidade foi igual a 108 quilômetros por hora. E a partir desses dados ele quer saber qual que é o comprimento então do túnel que o trem passou. Bom, primeira coisa, eu tenho espaço em metro, eu tenho tempo sendo medido em segundo e tenho aqui uma velocidade em quilômetros por hora. Converte isso já na hora, senão vai dar ruim. Então, passando para metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Quando eu fizer isso, eu vou chegar que essa velocidade vai dar 30 metros por segundo. Pronto, achei. E aí agora é bem fácil de resolver, porque para isso eu vou precisar apenas da formulinha velocidade igual a ΔS por ΔT. Então, velocidade ΔS por ΔT. Aonde a velocidade é sempre essa, que ele falou que jamais vai mudar. Então, isso está acontecendo. ΔS. Qual que é o ΔS que está sendo percorrido aqui? Lembra, eu tenho um trem de 450 e eu tenho mais um túnel que tem um tamanho desconhecido. Então, todo o espaço necessário vai ser a soma disso mais isso. Porque o trem tem que entrar dentro do túnel e o trem também tem que sair, segundo o relato dele. Então, é a soma da composição do trem mais o túnel que eu desconheço. Então, o meu ΔS vai ser os 450 mais o ΔS do túnel. Tudo isso dividido pelo tempo, que ele disse que a duração do experimento foi de 25 segundos. Então, foi isso. Multiplique em cruz. Eu tenho 30 vezes 25 é igual a 450 mais ΔST. Fazendo essa multiplicação, você vai chegar em 750
é igual a 450 mais ΔST. Quem está somando, vem para cá subtraindo. Então, ΔST é igual a 750 menos 450. Fazendo a subtração, você chega que o tamanho do túnel vai ser de 300 metros. Pronto, resolvido, achei o tamanho desse túnel. Para encerrar, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer agora o R10, mas eu não vou resolver ele completo, eu vou resolver apenas o item A do R10, que tem uma coisinha diferente. Depois ele pede para fazer gráficos, cai nas mesmas questões que a gente fez em outros exercícios. Então eu vou fazer só o item A do R10. Que é o seguinte, ele dá um desenho pra gente, aqui, onde eu tenho um marco zero. Ele me dá um carrinho B, que ele fala que está na posição de menos 20. E ele também diz que aqui eu tenho uma velocidade de B igual a 10 metros por segundo e ele está vindo para cá, segundo o desenho. E aí ele fala que aqui também existe um carrinho A, que está na posição 14 metros. E esse carrinho está vindo com velocidade para cá. E a velocidade dele é de 7 metros por segundo. E aí ele quer que a gente encontre qual que é a equação horária dos dois corpos. Então assim, eu vou fazer esse exercício porque ele tem uma pegadinha, que é o seguinte. Esses corpos estão na mesma estrada, então eles vão passar um pelo outro. Haverá um ponto de encontro entre eles. E essa estrada, marco zero, parte negativa, parte positiva. Então ela tem um sentido que é preferencial, aonde os valores crescem. E isso é importante a gente descobrir para montar essas equações. Como aqui está o negativo e aqui os valores positivos de espaço, então eu vou dizer que esse é o sentido da trajetória, preferencialmente, tá? Quem estiver vindo para cá, está andando para frente. Quem estiver vindo para esse outro lado, a gente vai dizer que estará voltando na estrada, porque a estrada cresce do negativo para o positivo. E aí isso vai ser muito importante na hora de montar as equações. Por quê? Vou começar aqui pela equação do corpo A. Lembrando, sempre utilizando a fórmula do sorvete. S igual a SO mais V vezes T, que é a equação horária para a gente montar a formulinha. Então, olhando os dados do A, eu vejo que o SO dele é 14 metros. Então, ele está começando no mais 14, que é positivo, de acordo com o exercício. E aqui a velocidade, ele deu como 7 metros por segundo, positivo. Só que eu estou vendo ele ir contra a trajetória preferencial. Então não vou poder colocar mais 7. Eu tenho que corrigir esse sinal. Por isso que eu falei, é importante fazer o desenho e observar essas contradições. Se a trajetória do espaço é para cá e a velocidade está contrária a isso, então ela é negativa. Fica menos 7 vezes o tempo que está aqui. E aí eu vou construir também a equação do corpo B, aonde a posição inicial dele é menos 20, então você coloca menos 20 metros, só que ele tem velocidade de mais 10 e está indo na mesma direção da trajetória, então é positiva. Então aqui vai ficar mais 10 vezes t. E aí resolvi o item A, que é montar as duas equações. É importante fazer essas correções, porque se você não corrigir o sinal, quando você vai continuar esse exercício, você vai errar, porque você montou a equação horária dele de forma errada e claro que você vai achar espaços e posições que não correspondem ao que de fato ele está fazendo. Então faz sempre o desenho, coloca as informações e vê direitinho se a velocidade está na mesma direção e sentido da trajetória ou não. E aí faz as possíveis correções de sinais de velocidade. É isso. Bom
vou encerrar por aqui então. Até mais.